A pandemia de coronavírus revelou diversos problemas no Brasil e no mundo. Dentre eles está a queda da vacinação infantil, que hoje chega em apenas 67% no país. A desinformação é um dos motivos que levaram a essa queda. O cenário coloca a vida dos pequenos em risco contra doenças recentes como a Covid-19 e pode resultar na volta de outras comorbidades já erradicadas, a exemplo da poliomielite. A reportagem de Júlia Pereira. Nesta segunda-feira, o Instituto Butantan enviou ao Programa Nacional de Imunizações 1 milhão de doses de Coronavac para vacinar as crianças de 3 a 5 anos de idade. A aplicação do imunizante no grupo foi aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em julho deste ano, após estudos clínicos e dados epidemiológicos demonstrarem a efetividade e segurança da Coronavac nos pequenos. Na última semana, o órgão também aprovou a ampliação do uso da vacina da Pfizer para crianças entre 6 meses e 4 anos de idade, após análise técnica de dados e estudos clínicos conduzidos pelo laboratório. A pesquisadora aposentada da Fundação Oswaldo Cruz e membro da diretoria do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, Cláudia Travassos, ressalta a importância da vacinação para reduzir os óbitos de crianças pela Covid-19. Um levantamento realizado pelo Observatório da Primeira Infância da Fiocruz identificou que o Brasil registrou a morte de 2 crianças menores de 5 anos de idade pela Covid-19 por dia, desde o início da pandemia. Ao todo, 599 crianças nessa faixa etária faleceram pela doença em 2020. Já no ano passado, quando a letalidade da Covid aumentou em toda a população, o número de óbitos infantis saltou para 840. E apesar de o número de crianças com Covid grave ser menor, não quer dizer que não tenham casos graves, né? E os estudos mostram que a vacina, os benefícios vis-à-vis eventuais efeitos colaterais, os benefícios são realmente muito maiores em crianças acima de 6 meses. Então, é recomendável que as crianças sejam vacinadas seguindo o calendário do Programa Nacional de Imunização. Sem dúvida nenhuma, você pode reduzir esse número de óbitos em crianças com a vacinação. Apesar da liberação dos imunizantes para as crianças, o Brasil tem enfrentado dificuldades para estimular os pais e responsáveis a vacinarem seus filhos e filhas contra a Covid e outras doenças. Um levantamento feito a pedido do Ministério da Saúde revelou que o índice médio de vacinação infantil está em 67%, abaixo do ideal, entre 90% e 95%. Um dos motivos que tem feito com que as famílias deixem de vacinar os pequenos é a desinformação. 18,2% das famílias entrevistadas afirmaram ter medo das reações e 14% disseram que vacinas para doenças que não existem mais são desnecessárias. Marcelo Tsuka, infectologista pediátrico e vice-presidente do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, observa essa queda com preocupação. Segundo ele, a baixa vacinação das crianças pode ocasionar na volta de várias doenças, como a poliomielite, que causa a paralisia infantil e que está erradicada no Brasil desde 1989. O estudo encomendado pelo Ministério da Saúde mostra que o percentual médio de vacinação contra a polio, que deveria estar em 95%, chegou apenas a 82%. O nosso receio se nós continuarmos com uma cobertura baixa como nós estamos, a poliomielite é a próxima que vai entrar no nosso país novamente. E nós teremos vários casos de crianças, adolescentes e adultos ficando paralíticos. Isso serve para pólio, mas também serve para sarampo, serve para coqueluche, serve para diversas outras infecções que podem ser potencialmente muito graves. Então, se a gente for pensar lá no passado, a quantidade de pessoas que morreram por conta dessas doenças, a quantidade de sequelas que nós vimos por conta dessas doenças, é um absurdo a gente pensar que pessoas ainda não acreditam na vacina ou não acreditam que as vacinas protejam. Segundo os especialistas, a conscientização sobre a importância e eficácia das vacinas
é uma das principais estratégias que devem ser utilizadas para que o Brasil retome os altos índices de imunização das crianças. Eu acho que tem que ter continuar campanhas, né, campanhas de esclarecimento, campanhas de aumento de vacinação, de estímulo à vacinação, mas nessas campanhas elas têm que ter também uma abertura para um diálogo com as pessoas que se colocam no movimento anti-vacinação, porque fora do diálogo vai ser muito difícil conseguir ganharmos pessoas que estão nessa posição. O primeiro ponto é que isso seja divulgado, que seja possível que todos os indivíduos vejam o que nós tivemos de benefício com a vacinação para essas doenças, que eles entendam os riscos dessas doenças chegarem novamente no Brasil. Como sempre, nós temos que ir atrás dos indivíduos para eles serem vacinados. E quando a gente fala de um programa nacional de imunização, ele é obrigatório, porque é a proteção de toda a comunidade, não é só do indivíduo. Então, esse é o caminho melhor, lembrando que a vacinação é obrigatória, sim, para todos. A gente não pode esquecer disso. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.